Então, vamos pensar um pouquinho a respeito daquele sustentável. Sustentável tem a ver com sustentabilidade. Mas, afinal de contas, o que é sustentabilidade? No dicionário, encontramos que sustentabilidade é qualidade sustentável. Vejamos, então, o significado de sustentável. Sustentável é que pode ser sustentado. Ah, agora sim. Quer dizer... Acho que não resolveu muita coisa, não é? É porque já faz algum tempo que sustentabilidade deixou de ser uma palavra comum. Atualmente é um conceito de significado bastante amplo, que poucas pessoas conseguem realmente entender. Basicamente, a ideia de sustentabilidade se apoia em 3 pilares: ambiental, econômico, social. Agora já começamos a entender. Toda ação sustentável deve ter 3 requisitos básicos: a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a viabilidade econômica para sua implantação e manutenção, a garantia de que as ações atinjam todos os grupos humanos, sem distinção social e sem agredir valores culturais. Podemos concluir que sustentabilidade é uma qualidade das ações e empreendimentos humanos, que busca a utilização, preservação e manutenção de todos os recursos disponíveis, possibilitando que tais recursos possam existir indefinidamente. Desta forma, a sustentabilidade não é nada fácil de praticar. Vocês concordam? É fácil de fazer uma coisa se tornar sustentável? Não? O que é importante, então, a gente observar nesse vídeo? O que vocês acham que esse vídeo acrescentou para nosso questionamento inicial, o que é sustentabilidade? E pela pergunta, pelas respostas obtidas aqui pelo grupo. O que é importante? Que a gente gostaria de que vocês analisassem e observassem, refletissem a partir de agora, a partir de hoje, no decorrer da Olimpíada. Avaliar muito bem esses 3 tripés: o ambiental, o social e o econômico. Nós ouvimos algumas questões, algumas respostas, evidenciando muito a questão ambiental. Mas é só a questão ambiental? Não. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre todas essas questões sustentáveis, tá? Num contexto maior, tá? Analisando o aspecto econômico e o aspecto social. Desde pequeno, os pais a gente fala, né, que a gente tem que se sustentar, né, que a gente tem que se virar. E o fator econômico sempre era o primeiro. Você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que ter sua profissão. Só que você tem que também gerir todas as pessoas que vivem com você. Será que está tendo uma qualidade cultural, social, está tendo um convívio legal com as pessoas? E será que o que a gente gasta, consome, está influenciando o ambiental? Então a sustentabilidade ela vai estar presa em todos os 3 aspectos. Até pouco tempo a gente viu o quê? Mais o econômico. Preciso ganhar, tem que ter dinheiro. Aí o social está começando a aparecer, que a violência está crescendo, está tendo disparidade social por causa desse falta de equilíbrio, né? Que a gente tem que dar a nossa contribuição para a melhoria da sociedade. E se a natureza, se a parte ambiental não estiver sendo preservada, ela é a base. Porque, por mais que a gente seja capitalista, a gente tem que, de repente, deixar alguns desejos, se privar de algumas coisas para pensar no bem social completo. Senão a gente não vai ter um futuro muito de qualidade daqui a alguns anos. A gente já está vendo isso. Falta de água, alimento com agrotóxico, a gente tem que ver outras possibilidades. Obrigado. Quando me vem assim à mente a questão econômica, eu acho que tem a ver com acessibilidade. Quanto mais barato, mais acessível a todos. Eu acho que esse pilar... Bem, algumas pessoas já começaram, porque a gente estava falando do econômico, mas algumas pessoas já começaram a falar do social, né? E o social era o que eu ia perguntar agora. Por que é importante o social também participe desse pilar?
Por que não poderia ser simplesmente alguma coisa que não estrague o meio ambiente? Lembra que ele falou? O ambiental. Ó, você tem um ambiente, ele continua funcionando, né? Então, se ele é um ambiente que funciona, isso quer dizer que você continua podendo contar com aquele recurso. Se você destruir, ele vai sumir. O econômico é o que vocês disseram, né? Não adianta nada fazer alguma coisa que todo mundo vai ter prejuízo, tá? As pessoas precisam viver, né? Como você é professor, né? É um pouquinho grande da ser aluno. Como o professor falou, né? Você tem que se sustentar. O econômico é importante, por isso vocês falaram. Olha, a gente precisa do econômico, a gente não vive fora do econômico. É claro que existem alguns limites, certo? Se você só se preocupar com o econômico, você pode estragar o ambiental e principalmente o social. Agora, o social, vocês se lembram do tema do ano? É energia sustentável para todos. É possível alguma coisa ser sustentável sem ser para todos? Haja pergunta. Tá. Eu só ouvi algumas pessoas falando não. Tá? Então, bem, o nosso objetivo hoje não é responder nenhuma pergunta, é simplesmente colocar vocês dentro do espírito da coisa, certo? Então, vamos fazer algumas pequenas questões. Só levantar a mão. Quem tem energia elétrica em casa? Eu acho que todo mundo aqui tem, né? Que bom, hein? Pensou? De vez em quando anda de carro ou de ônibus. Ah, que bom, pensou? Pegar essas voltas na bicicleta. Todo mundo, de vez em quando, anda de carro ou de ônibus, né? E geralmente precisa fazer isso, né? Quem tem, isso já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Gás elétrico, fogão a gás em casa. Isso é Quem bem. E usa muitas mulheres gás têm que para pegar cozinhar? isso todo dia. Né? Bom, quem tem fogão a gás em casa? Isso, que a cozinha usando gás, né? Isso não quer dizer que não tem uma churrasqueira, tá? Não é isso. De vez em quando. Nem o micro-ondas. O micro-ondas também pode ter, mas de vez, E comer fora. pelo menos de vez em quando usa gás. Quem tem água encanada em casa? Ai, graças a Deus, né? Bem, são coisas bastante comuns, né? Agora, vocês já notaram que tudo isso tem a ver com energia? Certo? O gás é uma forma de energia, né? A gasolina, o óleo diesel dos carros e ônibus são formas de energia. Energia elétrica, né? É uma forma de energia. E a água encanada? Ela não é uma forma de energia, mas ela não vai chegar na sua casa se não tiver uma estação de tratamento, se não tiver bombas funcionando. Então, ela está na casa de vocês porque tem energia também. Certo? Então, a gente usa energia muito mais do que a gente percebe imediatamente. Não é só a luz aqui, ou o computador, por exemplo, que está usando energia, né? Os sapatos que vocês usam são feitos desse jeito porque uma indústria usou energia. As roupas que a gente está usando, a caneta que a gente usa para escrever, tudo isso, de alguma forma, gastou energia para ser produzido. Tá? E essas formas todas são formas modernas de energia. Tá? Gasolina, energia elétrica, gás de cozinha, isso não era coisa que existiu sempre, não. Isso é moderno. E a nossa vida está muito ligada a isso. E a nossa vida é boa por causa disso. Né? Tem um monte de coisa aí que seria bem mais difícil de fazer sem essa energia. Tá? Bem, então foi por isso que a ONU pensou nisso. Tá? Vocês têm uma resposta para essa pergunta agora? Eu acho que, como ele falou, que é bom
não vai ter mais, e vai ser um grande prejuízo para todo mundo. É mais ou menos o que ele disse, e é como o Pilar mostra. Se, por exemplo, a parte ambiental acabar, a social vai ser afetada e a econômica também. E se a gente não pensar no meio de fazer a energia sustentável para todo mundo, uma hora isso tudo vai acabar e a gente vai ficar sem a parte ambiental, social e econômica. Bem, todo mundo falou que tem energia elétrica em casa. Né? Mas vocês sabiam que no mundo 1,5 bilhão de pessoas não têm energia elétrica em casa? Tá? Isso no mundo. Né? Aqui em São Carlos eu acho que isso não é bem assim. Não tem tanta gente que tem energia elétrica, porque não tem 1 bilhão em São Carlos. Tá? Mas será que a gente não tem pessoas em São Carlos também sem energia elétrica em casa? Será que a gente não tem também no Brasil pessoas sem energia elétrica em casa? Vocês já imaginaram como que é a vida de vocês sem energia elétrica em casa? Ou como seria, né, a vida de vocês sem energia elétrica em casa? E se vocês lembrarem que a gente tem mais ou menos 6 bilhões de pessoas no mundo, 1,5 bilhão é gente pra caramba. Né? Certo? Mais uma coisinha, essa eu acho que é um número muito mais interessante. Mais de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas não dependem do que a gente chama de biomassa tradicional para cozinhar e para se aquecer. A gente vive num país mais ou menos quentinho, a gente não tem muito problema para se aquecer, pelo menos não no verão. Né? No inverno a coisa fica um pouco mais complicada. Mas em alguns lugares no mundo, se aquecer é um problema muito grande. E em todos os lugares no mundo, cozinhar é um problema muito grande. Né? Inclusive no Brasil. Mas 3 bilhões e meio, mais de 3 bilhões, não tem aquele gás encanado, certo? Ou energia elétrica, né? Ou alguma coisa que a gente está acostumado a usar.